A China aplica sanções a Taiwan depois da visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Arthur Queiroz passou a madrugada por aqui, acompanhou o desenrolar dessa história e traz um resumo pra gente. Bom dia, Arthur. Bom dia, Carla, Ellen Megali, o ouvinte também que está acompanhando aqui a programação desde cedo. Antes de falar das sanções, Carla, uma atualização de há pouco, porque está muito cedo por aqui, mas lá do outro lado do mundo é fim de tarde, então muita coisa já aconteceu ao longo dessa madrugada. A Nancy Pelosi já deixou Taiwan, ela seguiu tem mais ou menos uma hora que ela embarcou num voo para a Coreia do Sul, dando uma sequência à série de passagens, né, por países asiáticos. Ela tem também a previsão de passar logo depois da Coreia do Sul pelo Japão. Ela fez uma visita surpresa, na verdade uma visita não anunciada, né? O termo usado é esse. Partindo de Singapura, a ilha de Taiwan, desafiando todos os alertas que já vinham sendo dados nos últimos dias, né, desde que surgiu essa hipótese de que ela pudesse passar por lá, né, desafiando, no caso, os alertas do governo da China. Por lá ela encontrou com parlamentares de Taiwan e também com a presidente Tsai Ing-wen. A partir de hoje, falando agora das sanções, né? As importações de frutas e produtos de pesca estão suspensas por tempo indeterminado em Taiwan, por determinação do governo da China. Pequim também ordenou a proibição das importações de 35 exportadores da ilha. A China continental também passa agora a ficar impedida, também por tempo indeterminado, de receber executivos de grandes empresas, uma produtora de energia solar, uma de equipamentos médicos e outras de gerenciamento de frota de veículos de cadeia fria, né? São todas empresas e segmentos que têm uma influência gigantesca na economia de Taiwan. Todas essas medidas são uma resposta, né, justamente à visita não anunciada da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, nessa terça-feira. Em uma publicação no Twitter, ela diz, né, no perfil oficial, que, abre aspas, a visita de nossa delegação a Taiwan honra o compromisso inabalável dos Estados Unidos em apoiar a vibrante democracia de Taiwan. Nossas discussões com a liderança de Taiwan reafirmam nosso apoio ao nosso parceiro e promovem nossos interesses compartilhados, incluindo o avanço de uma região Indo-Pacífico livre aberta, fecha aspas. Também ontem, o vice-ministro das Relações Exteriores da China afirmou a uma agência de notícias estatal que esse gesto da Pelosi é algo, abre aspas, extremamente ultrajante e as consequências são extremamente sérias e a China não vai ficar de braços cruzados, fecha aspas. As reações também foram militares e são justamente essas que têm deixado o mundo em alerta. Ontem mesmo o ministro da Defesa de Taiwan relatou 21 incursões chinesas na zona de identificação de defesa aérea. E esses chamados exercícios militares vão seguir aí por tempo indeterminado. Ainda sobre isso, o governo de Taiwan informou hoje que esses exercícios militares, com esses exercícios, a China fez um bloqueio aeronaval não oficial em torno da ilha e que, por isso, vai tentar furar esse bloqueio negociando rotas alternativas com o Japão e as Filipinas. Agora, Arthur, Carla, Megali, o Megali falou aqui na abertura, né? O Jamil Chad vai falar conosco mais tarde, fazer uma análise com mais propriedade, mas acho que só para balizar essa questão aqui para o nosso ouvinte, né? Tem dois pontos de vista muito diferentes nessa história. A China, que entende que Taiwan é uma questão de soberania nacional, ela não aceita essa separação, e entende que essa visita é uma agressão gratuita, né? Do ponto dos Estados Unidos, do ponto de vista dos Estados Unidos, quando lá em 79 os Estados Unidos reconheceu a China como um país e com isso deixou de reconhecer Taiwan, né, como um país, eles também assinaram num congresso um compromisso dizendo que os Estados Unidos têm a obrigação de proteger Taiwan. E tem um contexto de eleição, né, em que o ex-presidente Donald Trump, quando deixa o governo, diz o seguinte: se Joe Biden for eleito, Biden vai ser muito frouxo com a China. E aí você tem o Partido Democrata tentando mostrar que isso não é fato. Agora, para nós, brasileiros, o que interessa, e para o resto do mundo, o que mais interessa nisso, né? Eu acho que é justamente olhar para a economia de Taiwan. O Arthur acabou de falar de sanções aqui, mas tem coisas ainda muito relevantes. Por exemplo, o Taiwan é o maior exportador mundial de circuitos integrados, o que inclui os chips. Aquilo que toda a nossa indústria, nesse momento, no mundo inteiro, está sentindo falta, né? Taiwan é o 10º maior exportador do mundo e o 20º maior importador do mundo. Um conflito entre China e Taiwan faria com que o mundo deixasse de discutir hoje se está ou não em recessão e passasse a entrar numa depressão e num caos econômico.
Tem outra coisa, né? Coloque nesse balaio aí da imprudência americana o fato de os Estados Unidos já estarem envolvidos agora até o pescoço na guerra da Ucrânia. Né? Você abrir duas frentes belicosas ao mesmo tempo contra a Rússia e contra a China, dois países nucleares, é no mínimo uma irresponsabilidade. E é o que aponta o Thomas Friedman, que é colunista do New York Times, na coluna dele de hoje, traduzido em português aqui no Estadão. Ele escreve: tenho muito respeito pelo presidente Joe Biden, pela presidente da Câmara dos Deputados Nancy Pelosi, mas sua visita a Taiwan, contrariando a vontade do presidente, é imprudente, perigosa e irresponsável. Nada de bom sairá disso. Taiwan não ficará mais segura, nem mais próspera como resultado da visita puramente simbólica, e muitas coisas ruins podem acontecer, entre elas uma resposta militar chinesa que poderia resultar nos Estados Unidos mergulhados ao mesmo tempo em conflitos indiretos contra a Rússia e China, ambas com armas nucleares. E se você pensa, conclui ele, que nossos aliados europeus, diante de uma guerra existencial com a Rússia pela Ucrânia, se juntarão aos Estados Unidos se houver um conflito com a China por causa de Taiwan, provocado por essa visita desnecessária, você não está entendendo o que está acontecendo no mundo. O que mais, Arthur? Ainda sobre isso, Megali, que você pontuou, o diretor-geral da Organização das Nações Unidas fez uma menção a isso, né? Falou que esses conflitos, essa situação tensa com Taiwan, assim como o conflito entre Rússia e Ucrânia, está fazendo o mundo, ele usou esse termo, está a um passo de um erro de cálculo da aniquilação total. Ele chegou a citar que desde a Guerra Fria, o mundo nunca tinha vivido antes um momento, né, de estar tão próximo de viver de fato uma guerra nuclear, que é o que todas as nações estão temendo nesse momento, muitas nações, e que as Nações Unidas têm alertado constantemente também. A Nancy Pelosi é a primeira representante do alto escalão da Casa Branca a visitar Taiwan desde 97. Em 95, já houve uma tensão entre China e Estados Unidos quando Bill Clinton permitiu a visita aos Estados Unidos de um diplomata taiwanês. E a China respondeu com um teste de mísseis tirando casquinha da região de Taiwan, para mostrar que não estava ali para brincadeira. Bom, daqui a pouquinho o Jamil Chad estará conosco com mais análises a respeito dessa crise em Taiwan. Nosso Felipe Killing também está de prontidão. E o Arthur, a qualquer momento, pode voltar ao ar. Obrigado, Arthur. Valeu. Tchau, Só para fechar a fatura aqui, o coordenador de Relações Internacionais das Americas International College, ou da Americas International College, Sidney Leite, afirma que essa visita foi, na verdade, um tiro no pé na Casa Branca. Podemos especular se é uma tentativa de Biden de desviar o foco para os seus problemas internos, que são muito grandes. Me parece aí uma medida muito ousada. Não deixa de ser, na percepção dos especialistas, aí um tiro no pé do Biden, porque positivamente a própria opinião pública norte-americana está mais interessada nos problemas econômicos que são bastante significativos. E depois de pedir urgência, o Ministério da Defesa vai analisar hoje o código-fonte das urnas eletrônicas. Os dados estão disponíveis desde outubro do ano passado. Márcio Rocha explica essa história. O Ministério da Defesa deve fazer nesta quarta-feira a inspeção do código-fonte das urnas eletrônicas, como foi pedido ao Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Paulo Sérgio Nogueira enviou um ofício classificado como urgentíssimo, pedindo acesso aos dados até o dia 12 de agosto. No entanto, o TSE lembrou que o código-fonte está disponível para inspeção desde o dia 2 de outubro do ano passado. O TSE também afirmou que várias entidades já tiveram acesso aos dados, entre elas o Ministério Público Federal e o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL. Nesta terça-feira, Jair Bolsonaro voltou a subir o tom e questionou de novo a segurança das urnas eletrônicas, acusando o ministro do STF e ex-presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, de interferir na votação da PEC do voto impresso. O Barroso é um criminoso. E depois o Barroso vai para os Estados Unidos, dá uma palestra como retirar o presidente da República, depois vai para o Reino Unido, fala lá que ele ressuscitar o voto no papel como antigamente. Barroso, tu é um mentiroso. Um mentiroso. Bom, quem está mentindo é o presidente, porque Barroso, fatos são fatos, foi convidado a falar na Câmara dos Deputados por uma comissão na época em que o Congresso brasileiro discutia a questão do voto impresso. Né? Ele foi convidado.
E aí, de fato, houve ali uma mudança ou outra no transcorrer do projeto, mas aí a questão é com os deputados. Ele estava lá porque ele foi convidado pela comissão. E Barroso reagiu. Não citou nomes, mas foi às redes sociais e escreveu, aspas, mentir precisa voltar a ser errado de novo. Disse ainda que esteve na Câmara como presidente do TSE, isso que a gente estava falando, para debater o assunto atendendo a 3 convites oficiais e que foi o próprio Legislativo que derrubou a proposta, que classificou como retrocesso e concluiu, sempre haverá maus perdedores. Ainda nesta terça-feira, o presidente do TSE, Luiz Edson Fachin, assinou um protocolo para receber mais uma missão de observadores internacionais nas eleições. Segundo ele, a medida cumpre um papel essencial na preservação da democracia. As missões de observação eleitoral cumprem um relevante papel também, precisamente, na preservação e no fortalecimento da democracia em nossa região. Democracia essa que é episodicamente abalada por espíritos daninhos. Uma nova pesquisa do Instituto Paraná mostra Lula com 5,5 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro no primeiro turno da corrida ao Palácio do Planalto. O petista aparece com 41,1% das intenções de voto contra 35,6% do atual presidente do PL. Em julho, Lula tinha os mesmos 41,1%, Jair Bolsonaro tinha 35,1%. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ciro Gomes, do PDT, tem 7,9%, Simone Tebet, do MDB, 1,8% e André Janones, do Avante, 1,7%. Os demais candidatos não atingiram 1%. São eles Vera Lúcia, do PSTU, Pablo Marçal, do PROS, Felipe Dávila, do Novo, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Eimael, da Democracia Cristã e Sofia Manzano, do PCB. Brancos e nulos somam 6,2% e 4,1% não responderam. Em um eventual segundo turno, ainda segundo o Instituto Paraná, Lula venceria Bolsonaro por 48,6% a 38,9%, diferença de 9,7 pontos. Contra Ciro Gomes, o petista venceria por 49% a 24,3%. Numa eventual disputa entre Ciro e Bolsonaro, há empate técnico. O presidente aparece com 41,2% e o pedetista com 39,2%. O Paraná ouviu 2.020 eleitores entre os dias 28 de julho e 1º de agosto em 161 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal. Nível de confiança de 95%, levantamento registrado no TSE sob o número BR 05251/2022. Eu também acho chatíssimo ficar repetindo esses dados todos, mas é lei eleitoral, não tem jeito. E claro, você sabe que o primeiro debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto está marcado, será no dia 28, na sede do Grupo Bandeirantes, e reunirá um pool de veículos de comunicação. Além da Band, o portal UOL, o jornal Folha de São Paulo e a TV Cultura tem cobertura completa também aqui na Band News FM, mas o pool é formado por esses veículos. E ontem, o presidente da República afirmou que pretende, sim, comparecer aos debates. Tem que falar que eu pretendo ir. Na política tudo é dinâmico. Pretendo ir, até porque eu tenho muita coisa a apresentar. Eu não vou ficar preso a uma agenda onde alguém vai me atacar de forma gratuita ou ficar respondendo ataques gratuitos. Eu vou responder com o que nós fizemos. Ciro Gomes seguiu a mesma linha e convocou os adversários. Vamos discutir, vamos debater. Negócio de picanha e cerveja, comunismo, fascismo, isso não bota comida no prato de ninguém, isso não gera emprego para ninguém, isso não resolve os problemas de saúde e da educação do nosso povo. E sem falar nos debates, Lula voltou a atacar Jair Bolsonaro. Nós não estamos disputando uma eleição comum. Nós estamos disputando contra o fascismo. Nós estamos disputando contra os milicianos. Nós estamos disputando por pessoas que não têm sentimento, por pessoas que não têm amor. Também nesta terça-feira, Simone Tebet confirmou a chapa com a senadora Mara Gabrilli, do PSDB, como vice. Outra mulher na disputa ao Palácio do Planalto será também a senadora Soraya Tonic, do União Brasil. Ela assumiu o lugar de Luciano Bivar, que desistiu da presidência para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Bom, mas antes do encontro entre os candidatos à presidência, a Band promove, gente, aí no próximo domingo, hein? Dia 7 de agosto, agora os debates aos governos estaduais.
serão realizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíba, Amazonas, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. E como sempre, você acompanha tudo aqui na Band News FM. A transmissão será simultânea e a nossa cobertura começa um pouco antes, a partir das 7 horas da noite. O Supremo Tribunal Federal deve começar hoje a julgar a nova lei de improbidade. Fala, Rafael Procópio. Começa nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal a análise das mudanças aprovadas e sancionadas na Lei de Improbidade Administrativa. Esse é um dos julgamentos mais aguardados da reabertura do STF, pois um dos assuntos que está envolvido na questão é a possibilidade de aplicação retroativa dessa lei, ou seja, que ela seja aplicada em outros casos anteriores à sanção da lei feita em 2021. Com a relatoria de Alexandre de Moraes, será analisado um processo que servirá de base para todos os outros e caberá a todas as outras instâncias. A lei em questão serve para tipificar condutas praticadas por servidores da administração pública que causem danos à instituição e ao governo. Nas alterações feitas em 2021, há itens como a comprovação da intenção do agente em cometer o ato para que as penas sejam aplicadas, além da diminuição do prazo para que o Estado processe a pessoa que cometeu a infração. O laudo aponta que os registros de acesso às câmeras do local do assassinato do ex-tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu foram apagados. Mais informações com Ângelo Sfaier. Um laudo pericial apresentado ontem pela Polícia Científica mostra que, menos de 36 horas após o assassinato de Marcelo Arruda, os registros de acesso às imagens de monitoramento do clube onde ocorreu o crime foram apagados. O tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu comemorava o aniversário de 50 anos em uma festa com decoração alusiva ao partido quando o policial penal Jorge Guaranho invadiu o local e começou os disparos com arma de fogo. O assassinato aconteceu no fim da noite do dia 9 de julho, um sábado. Na manhã da segunda-feira seguinte, os registros de acesso às câmeras do clube foram apagados. Segundo o Ministério Público, Guaranho foi até o local da festa após ter acesso às imagens que podiam ser acessadas remotamente. O policial penal declaradamente bolsonarista é réu por homicídio duplamente qualificado. Ferido durante o tiroteio iniciado por ele, Guaranho segue internado sem previsão de alta. Em Minas Gerais, a Polícia Civil investiga uma situação, né? A menina que foi encontrada morta, menina de 10 anos, encontrada morta depois de sair para comprar pão na Grande BH. Tayane Ribeiro tem mais informações. Será enterrado nesta quarta-feira o corpo da menina Bárbara Vitória, de 10 anos, que foi encontrada morta em um matagal às margens de um campo de futebol em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Ela estava desaparecida desde domingo, quando saiu para comprar pão em um estabelecimento perto de casa, na região de Venda Nova, em BH, no limite com a cidade da região metropolitana. O principal suspeito é um homem de 50 anos que é visto em imagens de câmeras de segurança caminhando perto da menina. Ele chegou a ser encaminhado para a delegacia, mas foi ouvido e liberado. Depois disso, ele não foi mais encontrado. No Rio de Janeiro, o relator pede a cassação do vereador Gabriel Monteiro por casos de assédio sexual e moral. Fala, Cristiano Pinho. A defesa de Gabriel Monteiro tem até a terça-feira para apresentar as alegações finais no processo ético-disciplinar contra o vereador do Rio no Conselho de Ética da Câmara Municipal. Ontem, o relator do caso, Chico Alencar, apresentou o parecer final pedindo a cassação do parlamentar. No documento, há menções a violações do Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo crimes sexuais, agressões e intimidações praticadas contra ex-assessores e cidadãos, além da edição e manipulação de vídeos. Depois do término do prazo para apresentação da defesa pelo ex-PM e youtuber, o Conselho de Ética terá até o dia 16 para se reunir e votar o relatório. Se o parecer for favorável à representação, ela é encaminhada à mesa diretora e colocada para votação em plenário. Monteiro responde por quebra de decoro, acusado de assédio moral e sexual. Avança na Câmara o projeto de lei que anistia os policiais envolvidos no massacre do Carandiru. Milena Teixeira. O projeto de lei que anistia os policiais processados no massacre do Carandiru segue para a análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.
Há praticamente 30 anos, em 2 de outubro de 1992, uma ação policial para conter uma rebelião na antiga casa de detenção resultou na morte de 111 detentos. Policiais foram condenados no júri popular pela prática de homicídios qualificados, com penas que chegaram a superar 600 anos de prisão. A anistia proposta na Câmara abrange os crimes previstos no Código Penal, nas leis penais especiais, no Código Penal Militar e as infrações disciplinares conexas. A Agência Nacional de Telecomunicações confirma a ativação do 5G a partir de amanhã em São Paulo. Assim, a capital paulista será a 5ª cidade brasileira a contar com a nova tecnologia. Antes dela, 5G passou a funcionar em Brasília, em Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. Ontem, quando a gente falava sobre esse tema, chegou mensagem de um ouvinte nosso de BH dizendo, olha, BH não é toda a cidade que está funcionando não, mas nos bairros mais nobres e tudo mais, mas não está de uma forma geral funcionando, né, esse sinal do 5G. A expectativa é de que o serviço esteja funcionando em todas as capitais até o fim de setembro. Aliás, não é só em BH não, em São Paulo, onde o 5G vai começar a funcionar amanhã, como disse a Carla, o sinal deve ser melhor nos bairros mais ricos. São eles, Paulista, que está em Bibi, onde ficam os Faria Limers, né? Onde fica a Faria Lima, o grosso do dinheiro, e centro. Então, para nós, que somos moramos um pouquinho mais distantes, provavelmente a gente não vai sentir tanta diferença. Agora, eu queria saber se a rapaziada de BH, Porto Alegre, João Pessoa, que eventualmente estejam nos bairros mais bem atendidos, notaram alguma diferença? Meu celular tá voando. Eu tô mandando arquivo que é uma beleza, tô assistindo filme sem travar, tô jogando joguinho sem dar pau. Deu pra reparar a diferença? Manda aí a sua mensagem pro 999-592-100, código de área 11, ou aqui no chat do YouTube. E o Flamengo, hein? Bateu o Corinthians, levou vantagem pro jogo de volta nas quartas da Libertadores. Fala aí, Yuri Queiroga. Deu Flamengo no jogo de ida das quartas de final da Taça Libertadores. Vitória por 2-0 sobre o Corinthians aqui na Neoquímica Arena nesta terça. Os gols foram de Arrascaeta no primeiro tempo e Gabigol logo no início da segunda etapa. Com esse resultado, o Flamengo tem uma vantagem boa. Pode perder por 1 gol de diferença para garantir a classificação às semifinais no Maracanã. E ao Corinthians, resta apenas vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis e 3 ou mais para garantir a classificação no tempo normal. Detalhe, nesta Libertadores, o Corinthians ainda não venceu jogando longe da Neoquímica Arena. O Flamengo dominou o jogo inteirinho, não deu a menor chance. No começo ali, o Corinthians marcou pressão, pareceu que pressionaria, que talvez conseguisse chegar ao primeiro gol, mas o Flamengo rapidamente encontrou o primeiro, o segundo gol. O primeiro numa jogada meio polêmica, né, que a bola bateu no braço de um atacante do Flamengo, mas o braço estava coladinho no corpo. Não tem muito o que reclamar o torcedor corintiano, não. Agora o flamenguista tem que bater palma para a atuação do time ontem na Neoquímica Arena. Né? Aquilo parecia uma orquestra. O time jogando por música. E buscando o terceiro gol. Até o fim. Não se encolheu, não recuou, não jogou no contra-ataque. Pressionou o Corinthians. Se não fosse o Cássio, a gente estava falando de 3 ou 4 aqui. Difícil. Impossível? Não. Fica dificílima a situação agora do Corinthians. Fora que o Corinthians já chegou aos trancos e barrancos, né? Agora passar pelo Flamengo, olha, dá a impressão que já gastou toda a energia, todas as cartas. Corintianos, olha, é só uma opinião, tá? Nada contra Corinthians, contra vocês, contra o time. Mas a impressão que dá é que a energia chegou ao fim. Eu nunca... Sabe no Street Fighter, quando você tá jogando e aí vai comendo aquela energia, você sabe que vai perder o jogo? Eu digo que é tipo um refrigerante de 2 litros, assim, vai chegando no final, vai perdendo gás, né? Pode ser mais ou menos isso. Eu acho que vocês são precipitadas. Eu jamais darei o Corinthians como morto, até que eu o veja enterradinho, sepultado, com o padre tendo rezado a missa. Eu aguardaria o segundo jogo. Não, claro. Bom, e hoje tem Atlético Mineiro recebendo Palmeiras no Mineirão pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Confronto tem transmissão aqui da Band News FM a partir das 9h30 da noite para toda a rede, exceto para o Rio de Janeiro. Pela Sul-Americana, o Atlético Goianiense foi bem, superou o Nacional na estreia de Luis Soares. E mais tarde tem confronto brasileiro. Bruno Camarão. São Paulo e Ceará iniciam hoje às 7h15 da noite a abertura das quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo de ida será disputado no estádio do Morumbi. A volta, semana que vem, no Castelão, em Fortaleza. Mais de 50 mil pessoas são esperadas na Casa Tricolor. Ontem, pelo segundo principal torneio do continente sul-americano, destaque para a vitória do Atlético Goianiense fora de casa diante do Nacional.
no estádio Parque Central, na reestreia de Luizito Soares com a camisa do time da casa, o Dragão do Centro-Oeste triunfou 1-0 gol de Luiz Fernando. Na volta em Goiânia, basta um empate para a equipe de Jorginho seguir viva na competição internacional. São Paulo e Ceará tem transmissão da Band News FM a partir das 7h20 da noite para São Paulo, Brasília, Curitiba, Salvador, Porto Alegre, Manaus e Goiânia. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, como é que vai, Megali? Olá, Carla Bigato. Olá. Muito bom dia para todos vocês aí da Band News FM. E olha, eu vou dizer uma coisa pra você. A corintiana Ellen Garcês Brown me mandou um zap durante o jogo ontem, dizendo que o time dela, o Corinthians, foi roubado. Eu concordo com ela. Porque, sem dúvida, o gol do Arrascaeta, que é um grande craque, um golaço, mas foi viciado o lance anterior. Porque o companheiro dele, Arrascaeta, enfiou o bração na bola, ajeitou a bola pro uruguaio. Isso é uma vergonha. O Corinthians não está acostumado a ser roubado, porque ele ganha muito roubado. O Flamengo, então, meu Deus do céu. O Flamengo ontem ganhou o troféu que estava em jogo Apito Amigo. Entendeu? Porque os dois maiores campeões do apito amigo no Brasil são Flamengo e Corinthians e Flamengo. Entendeu? Mas o Corinthians foi operado e agora está eliminado. Então tivemos Corinthians 0, Flamengo 2 no apito. E na Sul-Americana, rapaz, olha que resultado alvissareiro maravilhoso do Atlético Goianense, que tem a camisa mais bonita do futebol brasileiro. Nacional de Montevidéu 0, Atlético Goianense 1. Olha, ganhar no Uruguai, sabe, lá na capital é muito difícil, ainda mais contra o Nacional ou contra o Peñarol, o Clube Atlético Peñarol. Pois o Atlético Goianense quietinho foi lá pela Sul-Americana e ganhou de 1-0. Parabéns ao time de Goiânia, lá de Goiás, o paraíso verde plano do Brasil. Sou honrosamente cidadão do estado de Goiás. E eu volto amanhã, porque hoje à noite, tem o Atlético Mineiro, hein? Atlético Mineiro jogando contra o Palmeiras. Olha, será que vão roubar de novo o Atlético Mineiro? Perseguido pelo apito. Um abraço para vocês.